Olá, graça e paz, que alegria estar mais uma vez com você. Eu gostaria, na verdade, nesse dia de parabenizar cada um de vocês que estão expostos a este ensino, estão dispondo do seu tempo durante toda essa semana para juntos percorrermos o mesmo caminho que o sacerdote percorria quando ele estava no exercício do seu sacerdócio. Todos sabem que a nossa proposta é exatamente aprendermos com essa rota, esse trajeto que o sacerdote percorria e juntos potencializarmos a nossa vida devocional, a nossa vida de oração. O caminho percorrido pelo sacerdote nos ensina muito acerca do tempo que nós vamos desenvolver de intimidade com o nosso Deus. Nós começamos isso na segunda-feira, e mesmo você que não começou conosco na segunda-feira, ainda há tempo para que você possa fazê-lo. Os vídeos estão todos eles dispostos aí no canal. Você pode, aliás, eu quero dar uma orientação para você: não dê sequência se você não se expor aos vídeos que estão aí desde a segunda-feira, porque, como eu disse, é um caminho proposto. Quando o sacerdote entrava para o ofício do sacerdócio, ele passava primeiro pelo altar do sacrifício, depois ele passava pela bacia de bronze, depois ele entrava no santo lugar. É isso que nós estamos fazendo exatamente hoje, entrando no santo lugar, onde estão a mesa dos pães da proposição, onde está a menorá, o candelabro, o altar de incenso, até chegar no santo lugar. A minha proposta é que até o sábado a gente chegue no Santo dos Santos e a gente desfrute desse lugar de maior intimidade, de maior comunhão com Deus, onde o próprio Deus disse: ali do meio das asas dos querubins eu virei e falarei com vocês. Então, você que está chegando hoje aqui, assista o vídeo da segunda-feira, o vídeo da terça, e esse vídeo que com certeza a sua vida devocional, a sua vida de intimidade com Deus, ela vai ser potencializada e você vai experimentar coisas extraordinárias. Eu queria dar sequência, então, como eu já disse, na segunda-feira nós nos expusemos ao altar do sacrifício. Ontem, na terça-feira, nós passamos pela bacia de bronze, onde passamos por um processo de limpeza, de purificação, de santificação, e hoje nós estamos entrando no chamado Santo Lugar. É nesse lugar onde a gente começa a experimentar, a desfrutar de uma presença mais palpável, mais profunda de Deus. Por isso esse lugar é chamado de Santo Lugar. E eu gostaria muito que você desde já começasse a ser envolvido por essa atmosfera, por esse ambiente chamado de Santo Lugar, onde realmente nós podemos sentir de uma forma sobrenatural a presença de Deus. Eu quero orar já no início desse dia para que a gente possa enxergar coisas que os nossos olhos naturais não podem enxergar. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço a oportunidade que temos de nessa semana estarmos percorrendo esse caminho que o sacerdote percorria. Obrigado pelo privilégio de poder experimentar isso nos nossos dias, porque hoje já não precisamos mais de um representante. Hoje todos nós temos livre acesso até a presença do Pai, e eu quero pedir que cada pessoa que está exposta a este ensino, Senhor, possa ser envolvida por esse ambiente, por essa atmosfera, por essa presença indescritível do Senhor. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, Senhor, e que o Senhor nos faça compreender as verdades que estão por trás de cada utensílio que compõe o tabernáculo. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, ao entrarmos no santo lugar, que é esse lugar onde nós estamos entrando exatamente hoje, quando nós olhamos para o lado direito, nós temos a chamada mesa dos pães da proposição. E eu queria desde já, inclusive, plantar no seu coração o significado dessa palavra. A palavra usada ali para proposição
ela poderia muito bem e com muita propriedade ser traduzida também como presença. Então, essa mesa dos pães da proposição nada mais é do que a mesa dos pães da presença. Por isso eu faço questão de dizer para você que desde a entrada já deste lugar chamado Santo Lugar, nós podemos desfrutar de uma presença indescritível, da presença de Deus, porque estamos diante da mesa do pão da presença. Há uma simbologia, há uma representatividade nesse ambiente, especialmente nesse móvel, nesse utensílio, que quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber, por exemplo, que essa mesa era uma mesa que tinha aproximadamente 1 metro de comprimento por 50 metros de largura por 70 centímetros de altura, mais ou menos. E quando você olhava para essa mesa, você via 12 pães, que são os chamados pães da proposição ou pães da presença, enfileirados, 6 de um lado e 6 do outro. E em cima dessa mesa também havia vasilhas e havia a presença de incenso que era colocado ali. Quando nós olhamos para cada uma dessas figuras, eu quero desde já propor para você algumas aplicações práticas para a nossa vida devocional, porque essa é a nossa proposta, a aplicação do tabernáculo na nossa vida devocional, na nossa vida de oração. E quando eu olho para essa mesa, eu acredito que eu posso com muita propriedade aplicá-la no sentido de que aqui existe uma importância que é dada à aplicação da leitura das Escrituras. Leitura da Palavra de Deus. Sabe, querido, quando eu vejo aqui uma bacia com incenso, uma vasilha com incenso, juntamente com esses pães, chamados pães da presença, para mim é um significado muito grande aqui, porque nós vamos chegar lá na sexta-feira, eu vou trabalhar com você a figura do altar de incenso, mas é sabido por todos nós que o incenso, ele tem uma representatividade das nossas orações. Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 8 fala que o incenso ele sobe diante da presença de Deus, como as nossas orações, as orações dos santos, as minhas orações e as suas orações, daqueles que foram lavados, daqueles que foram santificados, daqueles que foram purificados na bacia de bronze. Mas quando eu olho para essa mesa e eu vejo o incenso ali, para mim existe um significado muito grande, no sentido de nos dizer que a leitura das Escrituras Sagradas, a leitura da Palavra de Deus, ela tem uma importância muito grande no desenvolvimento da nossa vida espiritual. E aqui, mais uma vez, eu quero salientar o fato de que muitas pessoas se sentem limitadas, uma dificuldade muito grande de gastar um tempo considerável na presença de Deus, na sua vida devocional, porque tem um conceito errado de vida devocional e vida de oração. Acha que esse tempo é um tempo onde nós vamos nos apresentar diante de Deus e só pedir, quando na verdade há um caminho proposto, como nós temos estudado, e agora é hora de nos determos na aplicação da leitura da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Este é o momento para nós investirmos nisso. E aqui eu quero, na verdade, fazer algumas considerações que eu tenho certeza que são extremamente importantes para a nossa compreensão. A primeira delas é de que a Palavra de Deus ela precisa ser vista como sendo o nosso alimento. É interessante porque quando os discípulos de Jesus pedem para Jesus ensiná-los a orar, você se lembra que num determinado momento da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ele faz menção do pão nosso. Todos nós sabemos que o pão é o alimento de praticamente todas as culturas do mundo. O pão representa o alimento. E nós precisamos olhar para esse momento, para esse privilégio, para essa oportunidade de gastarmos um tempo no nosso tempo devocional de aplicação à leitura da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, ela vai ser como esse alimento. O Senhor Jesus, ele diz assim, o pão nosso. Na oração que ele nos ensina, ele fala do pão nosso, ou seja, esse pão
ele está disponível para mim. Este pão está disponível para você. E este pão, ele pode com muita propriedade ser aplicado à palavra de Deus. A palavra de Deus é para mim, a palavra de Deus é para você, e nós precisamos nos expor a ela, nós precisamos conhecê-la com profundidade, e eu tenho certeza que dessa forma os princípios da palavra, os valores da palavra, eles vão entrando dentro do nosso coração, vão fazendo parte do nosso estilo de vida, e a gente vai aprendendo a viver os desafios que todos nós temos diariamente, com muita profundidade, com muita sabedoria, com muita graça. Então eu quero que você tenha esse entendimento. Aplicação à leitura da palavra de Deus, porque isso vai ser como que o alimento, e não só como o alimento, mas o alimento diário. Você concorda comigo que nós nos alimentamos todos os dias? Todos os dias nos alimentamos. Algumas pessoas dizem que há 5 mais importantes alimentações que precisamos fazer diariamente. Pois bem, na nossa vida espiritual não é diferente. Nós precisávamos encarar a nossa vida espiritual da mesma forma como nós encaramos a nossa vida natural. Então, da mesma forma que aplicamos tempo à alimentação do nosso corpo, precisamos gastar tempo alimentando o nosso espírito e também a nossa alma. Como já disse, os valores e os princípios que a palavra de Deus vão trazer para nós vão ser cura para a nossa alma, para o nosso corpo e para o nosso espírito também. Mas esse alimento, ele não é somente para mim e para você. Esse alimento, na verdade, ele é para todas as pessoas. A palavra de Deus é algo que está disponível para todas as pessoas. Diz a Bíblia que gente de toda tribo, de toda língua, de toda nação, a palavra de Deus é para todos, para todas as pessoas. Quando o Senhor Jesus nos ensina o Pai Nosso, ele fala sobre esse nível de abrangência do pão nosso. O pão nosso, o pão, ele não é só meu, o pão ele precisa ser compartilhado. Aliás, quando eu falo de compartilhamento de pão, eu me lembro de um dos milagres mais extraordinários que o Senhor Jesus fez. Você deve conhecê-lo, ele está no livro de João, capítulo 6. Eu quero até fazer uso desse texto também, porque ao mesmo tempo que existe uma lição aqui no sentido de alimento, existe também de compartilhamento, e é exatamente isso que eu quero plantar no seu coração, porque esse pão que você tem recebido na particularidade da sua vida devocional, da sua vida de oração, você precisa compartilhar. Você precisa fazer com que tudo isso que você tem experimentado na sua intimidade com Deus seja compartilhado, seja experimentado com o maior número de pessoas possível. Quando eu estou fazendo menção de João 6, você vai lembrar comigo aqui de um grande milagre que Jesus fez, que foi a multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães, porque na verdade houve outras multiplicações de pães, mas na primeira, você deve lembrar, João capítulo 6 fala que houve um grande milagre, uma grande multidão foi alimentada. Agora, essa grande multidão só foi alimentada porque havia um jovem naquele lugar que estava disposto a compartilhar o pouco que ele tinha. Você vai lembrar, esse jovem, ele tinha 5 pães e ele tinha 2 peixinhos. E o próprio texto apresenta a limitação disso, porque o que são 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de milhares de pessoas que estavam famintas ali, diante de Jesus. No entanto, mesmo diante de tão pouco que esse jovem tinha, ele dispôs o pouco que ele tinha e ele colocou nas mãos de Jesus. E aqui é uma grande lição, mesmo que você tenha pouco para oferecer, querido. Você pode oferecer, porque o pouco que você tem, ou ainda que você não tenha nada, Deus ele é especialista em fazer milagres do pouco e até do nada, porque a Bíblia diz que Deus do nada fez todas as coisas visíveis que nós temos hoje, que nós deslumbramos hoje, que nós vemos hoje, foram feitas a partir do nada. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Enfim, Deus faz um grande milagre porque um jovem dispôs de 5 pães e 2 peixes. E aquilo só foi possível porque esse jovem dispôs o pouco que ele tinha. Querido, nós precisamos dispor tudo o que nós temos e Deus vai fazer o extraordinário em nós e através de nós.
Quando nós olhamos para o texto, nós olhamos para a perspectiva de que a palavra de Deus ela é o nosso alimento, mas nós também aprendemos que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. O próprio Senhor Jesus, ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. E aqui eu quero plantar mais uma semente no seu coração, porque a nossa vida devocional, a nossa vida de oração, ela é, na verdade, uma grande oportunidade que nós temos de desenvolvermos um nível de relacionamento profundo com Jesus. Sabe, amado, eu tenho experimentado coisas extraordinárias no meu momento devocional, no meu momento de oração, naquele momento em que eu separo do meu dia, eu entro no quarto, eu tranco a porta e eu me relaciono com Deus ali. Ali é o momento de eu conhecer Jesus, de eu conhecer a Deus como eu nunca pude conhecer. E aqui eu quero que você aprenda a desenvolver esse nível de relacionamento profundo com Jesus, porque ele está disponível. Ele está disponível. A Bíblia, reiteradas vezes, ela ratifica isso. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, a nossa vida de oração, a nossa vida devocional, ela precisa ser desenvolvida na perspectiva de que, ao entrar nesse nível de intimidade com Jesus, com Deus, com a palavra de Deus, eu estou me alimentando do próprio Deus, me alimentando do próprio Jesus. Ele é o pão vivo. Isso é algo extraordinário, e como eu já disse, é algo que precisa ser experimentado diariamente, não é esporadicamente. Muitas pessoas desenvolvem a sua vida espiritual ou a sua vida devocional, o seu relacionamento com Deus de uma forma tão sazonal, tão esporádica, uma vez por semana, quando na verdade deveria ser diário, voltando para o Pai Nosso, voltando à oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, hoje o Senhor vai nos dar um alimento que não serve para amanhã. Amanhã Deus tem disponível um outro alimento para você e para mim. E daí eu quero aqui salientar a importância de um plano de leitura bíblica anual. Eu não sei se você tem um plano de leitura bíblica, para que você tenha uma disciplina, para que você tenha uma prática, para que isso se transforme num estilo de vida. Isso vai ser tremendamente significativo no seu crescimento e no desenvolvimento da sua fé. Então, se você não tem, existem inúmeros planos de leituras anuais, algumas Bíblias disponibilizam isso. Na internet há infinitos planos onde você pode. E é uma pequena semeadura, sabe? Todos os dias. Você sabe que se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você vai lê-la em um ano. Você vai ler a Bíblia toda em um ano, lendo 3 capítulos por dia. Então, assim, é muito pouco de investimento para a gente receber tanta riqueza, tanto crescimento e tanto desenvolvimento na nossa vida. Aliás, o conhecimento das Escrituras é de suma importância para todos nós. Você deve se lembrar que o próprio Senhor Jesus, há um texto interessante no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 29, onde Jesus, falando aos religiosos da sua época, ele diz assim: eles estão diante de uma situação, de um conflito. Todos nós temos situações conflitantes praticamente todos os dias, não é verdade? E quando nós temos a palavra, então nós temos a resposta, nós temos o conhecimento, nós temos a sabedoria para aplicar esse conhecimento. Capítulo 22 de Mateus, você deve se lembrar que eles estão questionando Jesus acerca de um ensino do Velho Testamento, uma lei chamada Lei do Levirato. Ou seja, essa lei dizia que, por exemplo, se um casal, eles estão casados e o marido morre sem deixar descendência, sem deixar filhos, o irmão do falecido deve casar com a viúva e deve suscitar descendência. E como eles não acreditavam na vida após a morte, como eles não acreditavam na ressurreição, eles procuram colocar Jesus numa situação difícil, com uma questão que eles achavam que Jesus não teria resposta. E eles então colocam diante de Jesus uma situação onde 5
5 pessoas morreram. E eles perguntam para Jesus, de quem que essa mulher vai ser esposa lá no além? E Jesus dá uma resposta que deveria servir de incentivo para mim e para você, para nos aplicarmos muito, para nos debruçarmos na palavra de Deus, no conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque no capítulo 22, versículo 29, Jesus diz assim, vocês erram, porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui, certamente a gente poderia ficar conversando sobre esse assunto aqui, daria um outro assunto, um outro vídeo com certeza, porque na resposta de Jesus, Jesus apresenta 2 fontes que não podem ser negligenciadas por nenhum de nós, nem o conhecimento da palavra e nem o conhecimento do poder de Deus. Há muita gente que conhece muito, com muita profundidade, a palavra de Deus, mas não conhece o poder de Deus. Há muita gente que conhece muito o poder de Deus, mas que não tem conhecimento da palavra de Deus. E aqui para esses religiosos, Jesus está dizendo, vocês não conhecem nenhuma coisa e nem outra. Essa turma aqui era pior ainda, porque não conhecia uma em detrimento da outra. Não conhecia absolutamente nenhuma e nem outra. E você há de convir comigo que há muitos conflitos, há muitos assuntos contemporâneos que nós erramos porque muitas vezes nós não temos o conhecimento das Escrituras. Ninguém discute o fato de que somos diariamente desafiados com assuntos pela mídia, pela comunicação, assuntos que a gente fica se perguntando, se questionando, e agora que resposta eu vou dar, que posicionamento que eu vou assumir publicamente, e a gente fica em dificuldade. E a razão disso é porque nós não conhecemos as Escrituras. E então eu quero desafiar você a gastar tempo, no seu tempo devocional, todos os dias, diariamente. Se coloque diante da mesa dos pães, porque eles estão ali à disposição de mim e de você, para que a gente possa crescer. Sabe, querido, a mesa dos pães da proposição, a mesa dos pães da presença, nos reporta também a um dos maiores privilégios que foram concedidos a nós que vivemos nos dias do Novo Testamento. Vamos dizer assim, que é a participação da mesa do Senhor, a participação da Santa Ceia do Senhor. E a participação na Santa Ceia é uma das oportunidades que nós temos de confirmar a nossa comunhão com o nosso Criador. Sabe, querido, existe uma simbologia em toda essa figura do tabernáculo, né? A própria Bíblia diz que tudo que acontecia no Velho Testamento era sombra, apontava para verdades e realidades que seriam experimentadas no Novo Testamento, que foram cumpridas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E há muitos textos que, quando eu olho para o Velho Testamento e para o Novo Testamento, eu vejo com muita clareza que uma verdade estava apontando para outra. Por exemplo, todos nós sabemos que existem algumas práticas que foram instituídas nos dias do Novo Testamento, ou seja, após a vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma delas é a participação na Santa Ceia. A Santa Ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E outras delas é o batismo, a maneira de nós confessarmos publicamente a nossa fé, porque a nossa fé em Jesus Cristo ela não pode ser algo apenas subjetivo, algo apenas interior. Eu comecei essa reflexão hoje falando da necessidade de compartilhamento da palavra, compartilhamento das experiências que nós temos e compartilhamento também da nossa fé. Isso é importante. Aliás, todos nós que nascemos de novo, espiritualmente falando, só pudemos nascer de novo porque alguém compartilhou da palavra conosco. E nós precisamos da mesma forma compartilhar. E o batismo é uma confissão pública da fé que nós assumimos no nosso interior. Eu estou falando de batismo e Santa Ceia porque quando eu olho, por exemplo, para os escritos de Paulo em Coríntios, ele fala que o povo do Velho Testamento, ele foi batizado na nuvem e ele bebeu da água que saiu da rocha e essa água era Cristo. Ou seja, verdades do Velho Testamento que apontavam para o seu cumprimento no Novo Testamento. Então eu olho para o Velho Testamento e eu vejo uma figura do batismo, inclusive a palavra usada, eles foram batizados na nuvem. A nuvem se colocou por cima deles e deu direção a eles. E eles beberam da água da rocha. Aqui está a figura do batismo e a figura da Santa Ceia. Querido, talvez você está exposto a esse ensino, você ainda não
confirmou a sua aliança com Jesus Cristo através do batismo, através do privilégio de participação da mesa do Senhor, da Santa Ceia. Eu quero desafiar você a fazer isso o mais rápido possível. Deus está lhe dando tempo, Deus está investindo na sua vida para que você possa experimentar das riquezas que Ele conquistou para que você e eu pudéssemos experimentar hoje. E eu quero desafiar você, se você ainda não confirmou publicamente a sua aliança com Jesus Cristo, não consagrou a sua vida, o seu futuro a Deus, você pode fazê-lo. Nós estamos aqui para ajudá-lo, e se você deseja fazer isso, deixe o seu contato, o seu nome, o seu pedido aqui nos comentários, e nós vamos ter imenso prazer em ajudar você a crescer, a confirmar a sua aliança com Cristo e dessa forma experimentar na plenitude a vida abundante que Jesus disse que nos proporia. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas voltando ao nosso ensino, eu olho para a mesa dos pães da proposição e eu vejo também aqui uma figura do privilégio que eu tenho de participação da mesa do Senhor. Uma das coisas mais importantes, aliás, a mais importante da vida, eu posso dizer com segurança, é o nível de comunhão, o nível de intimidade, o nível de relacionamento, o nível de ligação que precisa haver entre a minha vida e o Senhor Jesus Cristo e o próprio Deus. E a participação da mesa do Senhor nada mais é do que exatamente a oportunidade de confirmar esse nível de aliança. E eu fico pensando, que privilégio, que alegria, querido. Quando eu olho para a figura da Santa Ceia, quando eu olho para a figura da mesa do Senhor, nós estamos diante da mesa da proposição e estamos aqui falando também sobre a mesa da Santa Ceia. Há muito ensino acerca disso, o apóstolo Paulo fala com tanta profundidade sobre isso, e quando eu olho para a Santa Ceia, para o privilégio que nós temos de participar da Santa Ceia, eu fico pensando na profundidade disso, querido. A Bíblia, inclusive no ensino paulino, Paulo fala que a gente deve praticar a participação da ceia do Senhor até que Ele venha. Eu acho interessante essa expressão, até que Ele venha. Ela é muito profunda, ou seja, existe prazo de validade, vamos dizer assim, para a celebração da ceia do Senhor, e o prazo de validade é até que Ele venha, porque essa é uma outra verdade que deve encher o nosso coração de alegria, de fé, de esperança, é o fato de que Jesus ele vai voltar para buscar uma igreja santa, preparada para habitar eternamente com Ele, juntos estaremos com Ele à mesa. Isso é extraordinário. Mas quando eu olho para essa figura, eu vejo verdades muito profundas, porque Jesus, sendo Deus, Ele abandonou, Ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todas as suas prerrogativas divinas, vamos dizer assim, e Ele se fez homem, Ele se fez carne. É isso que a palavra de Deus diz. Aliás, nas orientações para essa semana que nós estamos tendo juntos aqui, eu falo exatamente sobre isso. João capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus usa o verbo tabernaculou, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Tabernaculando durante essa semana toda, aprendendo essa rota, aprendendo esse caminho percorrido. Mas o fato é que a Bíblia diz que Jesus ele deixou tudo isso, ele abriu mão de tudo isso, e o que é extraordinário, ele veio a esse mundo para experimentar as nossas dores, os nossos conflitos, o nosso sofrimento, a nossa lágrima. Ele veio para morrer a nossa morte. Amado, isso é muito profundo. Deus não precisava, Jesus não precisava fazer isso. Ele fez por amor a mim, por amor a você. E nós precisamos valorizar essa oportunidade que nós temos hoje de desfrutar de um relacionamento íntimo, de um relacionamento profundo com Deus. Ele abandonou tudo isso por amor, foi por amor. Agora, quando eu olho para a mesa, e quando eu olho para a figura do pão, e quando eu olho para a figura do suco, do vinho, a figura do corpo partido de Jesus, do sangue dele derramado na cruz do Calvário, eu estou diante do fato de que Jesus fez tudo isso para que eu pudesse viver a sua vida. Ou seja, Ele experimentou a minha vida para que eu pudesse experimentar a vida dele. Não é extraordinário? Não é tremendo?
não é significativo demais na nossa vida o fato de que Deus, não precisando deixar a sua glória, Ele o fez por amor, para disponibilizar para mim e para você a oportunidade de experimentarmos a riqueza de tudo o que Ele conquistou na cruz. Sabe, amado, quando nós olhamos para a mesa, nós olhamos para o sacrifício de Jesus, para Ele morrendo na cruz, e quando Ele morre na cruz, Ele está ali conquistando tantas coisas. O Salmo 103 diz que Ele é quem perdoa todos os nossos pecados. Ele é quem sara todas as nossas enfermidades. Querido, quando nós estamos diante da mesa dos pães da proposição, quando nós estamos diante da mesa da ceia do Senhor, nós precisamos olhar na perspectiva de que aquele corpo foi partido, aquele corpo foi moído, aquele sangue foi derramado. E quando Jesus fez tudo isso na cruz do Calvário, Ele estava ali, disponibilizando para mim e para você perdão, Ele estava disponibilizando vida eterna, Ele estava disponibilizando a oportunidade de recomeço, novo nascimento, prosperidade, alegria, vida abundante, enfim, há tanta riqueza que está disponível na cruz e disponível quando nós estamos diante da mesa desses pães. Sabe, querido, quando nós desenvolvemos a nossa vida devocional e a nossa vida de oração, nós temos oportunidade de experimentar cada uma dessas verdades. É interessante porque há momentos na nossa vida que a gente precisa especificamente daquela porção. Verdade ou não? Às vezes a gente está bem, a nossa saúde está bem, fisicamente falando, mas a nossa alma não está bem, né? Essa quarentena, esse clima que envolveu o mundo todo nessa pandemia, trouxe tanta insegurança, tanta instabilidade para muita gente, né? Às vezes não tão fisicamente, mas mesmo na alma, nas emoções, nos sentimentos, na desesperança, e a gente não está bem. Mas aí quando a gente fala, eu vou entrar na presença de Deus, eu vou gastar um tempo de intimidade com Deus, aí a gente experimenta aquela porção que a nossa alma precisa e a gente encontra descanso. Às vezes a nossa alma está bem, a gente não está tão desesperado, mas o nosso corpo sofre, o nosso corpo está abatido, enfermo, doente, e nós entramos na presença de Deus, e aí nós encontramos descanso, nós encontramos cura, porque afinal de contas Ele é quem sara todas as nossas enfermidades. Às vezes estamos com um conflito nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, profissionalmente falando, academicamente falando, enfim, há tantas áreas na nossa vida, mas eu quero dizer para você que há provisão, há alimento, há resposta, há bênção, há solução para cada desafio que está diante de nós. Não há gigante que possa ser maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é infinitamente maior. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir, do que tudo aquilo que nós podemos precisar. Sabe, amado, há tanta verdade que compõem esse ambiente do tabernáculo, que eu fico impressionado, e eu preciso ter essa compreensão, eu preciso ter esse entendimento quando eu estou desenvolvendo a minha vida devocional e a minha vida de oração. Eu quero ainda plantar algumas últimas verdades no seu coração, porque há uma riqueza tão grande no tabernáculo, que se eu já disse isso, se a gente fosse ficar falando aqui com profundidade de todas elas, nós precisaríamos de um mês, e eu acho que um mês não daria para nos aprofundarmos tanto. Mas o fato é que quando eu olho ainda para a mesa dos pães da proposição, eu falei isso no começo dessa reflexão, havia em cima dessa mesa 12 pães, havia ali 6 pães e 6 pães enfileirados, um ao lado do outro. Todos nós sabemos que há uma representatividade no fato de haver ali 12 pães da proposição. Cada pão está fazendo menção a uma tribo de Israel. Então, ali há um significado. E o significado é de que tudo o que Deus tem para disponibilizar, na verdade, é para todos.
não é para um grupo específico de pessoas, mas para todos, ou seja, para todo Israel. Essa é a representatividade do tabernáculo, para toda a nação de Israel, para todas as tribos. E aqui não tem como falar sobre isso sem se lembrar do Salmo 133, porque o Salmo 133 ele fala de duas lições interessantes que eu quero finalizar essa nossa reflexão hoje diante da mesa dos pães da proposição, falando sobre isso, porque o Salmo 133 diz assim: olha, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Existe toda uma simbologia muito rica ali. Eu queria até desafiar você a ler esse salmo. Ele é um salmo tão curto, 3 versículos apenas, mas com tanta riqueza, porque ali ele usa figuras para trazer, na verdade, 2 lições importantíssimas. A primeira delas é sobre a importância de nós valorizarmos a individualidade. A individualidade e a unidade. É uma coisa que pode parecer paradoxa aqui, né? Contrária, porque ao mesmo tempo que nós falamos de unidade, nós falamos de coletividade. Existe uma importância na unidade, na individualidade, existe uma importância na coletividade. Existem coisas que Deus vai fazer no ambiente da coletividade. A Bíblia diz que Jesus disse que ele habita onde há 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome. Aí ele está falando de coletividade. Mas Jesus também disse, quando você quer orar, entra no teu quarto. Aí existe um valor, existe uma profundidade na questão da individualidade. Quando eu olho para o Salmo 133, eu vejo exatamente essas verdades também, porque ali ele está usando algumas figuras para falar sobre a importância da unidade e da coletividade. Ele fala sobre a unção sacerdotal, a unção de um sacerdote, que era ali representada pela figura do óleo que descia pela barba e que caía sobre o peitoral do sacerdote. É interessante notar que inclusive no peitoral do sacerdote havia 12 pedras, 12 pães, 12 pedras, porque fazia menção a toda a nação de Israel, ou as 12 tribos de Israel. Ali no Salmo também usa a figura do orvalho, que desce do Hermão. Hermão é uma cadeia de montanhas que está ao norte de Israel, e que desce até os montes de Sião. Os montes de Sião estão no sul de Israel, então está falando de algo que começa lá no norte e que vem até o sul, através do rio Jordão. É impressionante como ali, e ele termina o salmo falando, ali o Senhor libera a vida e a bênção para sempre. Existe vida, existe bênção por trás de toda a simbologia do Salmo 133. Existe bênção, existe vida por toda a simbologia que está por trás da figura do tabernáculo, de cada uma das peças que compõem a figura do tabernáculo. Eu tenho certeza que quando nós compreendemos essas verdades, querido, porque cada um de nós temos uma individualidade que precisa ser respeitada, sabe? Uma das piores coisas é quando nós começamos a estabelecer um padrão de comparação, e aí nós medimos o nível de prosperidade e de sucesso da nossa vida quando nós nos comparamos com uma outra pessoa, e a gente jamais pode fazer isso. Porque para cada um existe uma medida de fé, existe um chamado específico, e eu preciso entender isso. O apóstolo Paulo, um pouquinho antes de morrer, ele fala, olha, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a minha fé. Esse é o caminho que todos nós precisamos percorrer. Nós precisamos conhecer, nós precisamos combater o nosso combate, nós precisamos conhecer a nossa carreira, e nós precisamos guardar a nossa fé. Enfim, nós precisamos ter o entendimento de que existe uma individualidade que precisa ser respeitada, e eu não posso me comparar ao outro. Cada um tem um dom, cada um tem um talento. O Senhor deu um talento, ao outro deu 2, a outro deu 5, cada um segundo a sua capacidade. Eu não posso me comparar com ninguém, eu preciso respeitar a individualidade de cada pessoa. Por isso Jesus nos chama para um relacionamento íntimo, individual, personalizado, pessoal, você e eu. Mas ao mesmo tempo existe uma importância na coletividade.
Nós estamos vivendo hoje, exatamente hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, o momento do retorno às atividades coletivas da igreja. Tivemos no último domingo a volta aos cultos presenciais. E é impressionante ver o coração de muitas pessoas que estavam desejosas. Nós ficamos 5 meses sem a possibilidade de nos reunirmos coletivamente. E você sabe do que eu estou falando, a importância da individualidade e a importância da coletividade. Aliás, eu entendo que essa quarentena serviu para nós também, para experimentarmos de uma forma mais profunda alguns textos da Bíblia que inclusive a gente achava que a gente nunca ia experimentar. Como, por exemplo, há tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Depois de 5 meses afastando dos abraços, ainda é tempo de permanecer afastado dos abraços, porque não podemos ainda nos tocar fisicamente, abraçar, fazer aquela festa que a gente está acostumado a fazer. É interessante um outro texto: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu acho que a gente estava tão acostumados às reuniões presenciais que a gente não tinha a profundidade do valor desse texto. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Foi visível no rosto de muita gente domingo, quando chegava no culto, olhava aquela expressão de alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Hoje temos a oportunidade de desfrutar do ambiente de coletividade, daquela unção, daquele ambiente, daquela atmosfera. Mas, querido, eu quero dizer para você, tudo isso é uma bênção, tudo isso é extraordinário, mas tudo isso pode ser provado e pode ser experimentado também na individualidade da nossa vida, na nossa casa, no nosso quarto. Aliás, essa é a proposta. Muita gente confunde bastante a rota que precisa ser percorrida para a felicidade e para o desenvolvimento da vida cristã normal. As pessoas entendem que muitas vezes elas vão à igreja e o que elas recebem na igreja elas vão trazer para casa e elas vão viver em casa aquilo que elas receberam na igreja, quando na verdade a igreja vai ser reflexo daquilo que a gente vive em casa. Quando nós temos uma igreja que muitas vezes não é tão profunda e não tem tanta intimidade, tanto relacionamento com Deus lá no culto, na hora da adoração, na hora do louvor, na hora da palavra, é porque na verdade isso não é desenvolvido na particularidade da nossa casa. E eu quero desafiar você a começar a ser igreja dentro de casa, a começar a ser igreja dentro do seu trabalho, a começar a ser igreja na sua individualidade. Porque quando você for igreja na sua individualidade, com certeza, quando indivíduos que são igreja na sua individualidade se juntam na coletividade, existe uma potencialização. E aí sim a igreja vai ser aquela igreja que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que você e eu desenvolvamos essa intimidade, essa vida com Deus que nos possibilita percorrer esse caminho. Sabe, querido, que alegria poder chegar ao fim desse dia, caminhando essa trajetória, esse percurso que o sacerdote ele caminhava. Sabe, querido, depois que a gente passa pelo altar do sacrifício e a gente gasta um tempo ali, depois que a gente passa pela bacia de bronze e a gente se lava, se purifica em tudo aquilo que estão disponíveis para que a gente possa fazer isso, aí sim a gente começa então a entrar no santo lugar, a gente se coloca diante da mesa dos pães da proposição, da possibilidade que nós temos de nos aprofundarmos na palavra, conhecermos a palavra, e não somente a palavra, mas conhecemos o próprio Senhor Jesus, que é a palavra, é o Logos. Amado, que privilégio! E quando nós percorremos essa rota e esse caminho, nós estamos preparados para dar sequência à nossa rota e ir rumo ao Santo dos Santos. Eu quero desafiar você que esteve comigo segunda, ontem e hoje, você que está comigo hoje, que ainda vai se expor ao ensino de ontem e de anteontem, que você continue esse percurso comigo até o sábado, porque amanhã estaremos diante da Menorá.
Amanhã estaremos diante do candelabro. Na sexta-feira estaremos diante do altar de incenso. E no sábado, você e eu desfrutaremos de uma das experiências mais extraordinárias que nós podemos experimentar quando nós estamos no lugar de maior intimidade com Deus, onde está a Arca da Aliança, aquele lugar onde o próprio Deus disse: no meio das asas dos querubins eu virei e falarei com você. O Senhor vai falar comigo, o Senhor vai falar com você. Persevere, não retroceda, não desanime, fique comigo até o sábado e eu tenho certeza que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Deus te abençoe abundantemente e eu te vejo amanhã, em nome de Jesus.